Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu continuo a falar sobre a obra Mensagem de Fernando Pessoa. Falo sobre a segunda parte, intitulada Mar Português. Nesse momento, o autor traz o período da expansão marítima portuguesa, suas conquistas, o momento de glória de Portugal, mas também as tormentas. Grandes nomes da história de Portugal são relembrados na segunda parte e são exaltados também. Vou começar com o poema O Infante, que é o primeiro poema da segunda parte da obra. Esse poema traz aqui uma homenagem a Dom Henrique, relembra o momento aqui da conquista de Ceuta, em 1415. Então, Dom Henrique é considerado pelo poeta o grande herói, o navegador, como era chamado. E o primeiro verso da obra nos mostra aqui como é que se dá a obra portuguesa. Nos mostra aqui que o homem é um instrumento nas mãos de Deus, relembrando assim o caráter místico dessa obra. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então a obra nasce porque o homem é um instrumento nas mãos de Deus. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse e já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. O primeiro poema da segunda parte traz um momento de glória portuguesa, mas também já antecipa os seus momentos de tormentas, como eu falei no início do vídeo. O que ocorre aqui? Este poema ele já anuncia o que vai acontecer lá nos últimos poemas dessa segunda parte da obra. Este poema trata sobre um momento importante aqui, que é a conquista de Ceuta, que simboliza o início da expansão ultramarina. E traz este homem que foi considerado o navegador, é muito importante para a história de Portugal. Como eu falei, grandes nomes são relembrados e exaltados. Este poema traz dois momentos da história de Portugal, o momento em que o império é construído, o momento de expansão, mas traz também já o momento de decadência. Então, o poema O Infante aborda momentos distintos da história de Portugal. E o segundo poema, intitulado Horizonte, traz esse momento de superação dos portugueses, esse momento de superação tanto dos obstáculos físicos quanto dos obstáculos psicológicos. O primeiro verso já diz que o mar representa o perigo, representa o medo, mas o mar anterior aos portugueses. E o que eles viram depois de superar esses medos? Desvendadas a noite a cerração, as tormentas passadas e o mistério, abria em flor o longe o sul sidéreo, esplendia sobre as naus da iniciação. As naus da iniciação aqui, uma referência às naus portuguesas. E vejam que ao continuar a ler o poema, há aqui um paradoxo também, o sonho é ver as formas invisíveis, o sonho dos portugueses é ir o mais longe possível, é superar os medos, é superar os obstáculos. E depois, quando o medo se desfez, eles mereceram o beijo da verdade. Qual é aqui o beijo da verdade? É saber que, além dos obstáculos, havia também belezas, como já diz nos últimos versos. O sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. A verdade é ver que havia beleza e o medo, neste momento, o medo ele é desfeito. Há essa quebra aqui com a ideia que se tinha de que o mar representava o perigo, os monstros, e somente isso. Os portugueses viram que, além dos perigos, estava a beleza. E o terceiro poema, Padrão,
traz aqui um grande nome da história de Portugal, né? Vamos ver aqui o poema padrão. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. O que é o padrão que já dá título ao poema? É o monumento que eles deixavam para marcar que aquele espaço havia sido conquistado e aqui conquistado pelos portugueses, geralmente com uma marca de Portugal. É um símbolo aqui, pelo que percebemos, neste padrão havia o escudo de Portugal. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita, o por fazer é só com Deus. Vejam aqui, mais uma vez, o homem sendo instrumento nas mãos de Deus. O que ele fez a sua obra ousada, mas o que está por fazer ainda é com Deus. E o imenso e impossível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, fazendo referência às quinas que estão no escudo português, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Então percebam aqui a questão do homem, instrumento nas mãos do divino, nas mãos de Deus. E ele fala da cruz. Qual é a cruz que ele faz referência aqui? A cruz que está no escudo português. Então vejam que Diogo Cão aqui é o próprio sujeito lírico do poema. E ele fala do padrão, como o título já diz, que eram esses monumentos que eles deixavam nos espaços conquistados, com a marca de Portugal. O quarto poema, o Monstrengo, um poema muito bonito, o Monstrengo, que na obra Os Lusíadas é o gigante Adamastor. O monstrengo aqui representa também o medo, os obstáculos, os perigos enfrentados pelos portugueses. Traz aqui também um grande navegador, que é Bartolomeu Dias, que foi uma missão aqui a mando do rei Dom João II. Esta ideia está clara no poema e percebemos que Bartolomeu Dias ele representa a vontade de um povo. Vamos ver o que diz o poema O Monstrengo. O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar, e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: é o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse ao fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. Vejam que aqui não apenas Bartolomeu Dias está, mas está todo o povo português. E mais que o monstrengo que minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de El Rei Dom João II. Vejam que aqui, apesar dos perigos, apesar dos medos, os portugueses são mostrados no poema como verdadeiros heróis. Eles conseguem superar os medos, porque aqui não é só o único homem que está atado ao leme, como se diz. Aqui, além de fazer a vontade do rei, representa também a vontade do próprio povo português. Os portugueses percebem o perigo, mas mesmo assim eles conseguem superá-lo. Esse momento aqui do poema faz referência a Bartolomeu Dias, que
que está a mando do rei Dom João II e consegue cruzar o Cabo das Tormentas, né, intitulado depois pelo rei de Cabo da Boa Esperança. Então é um momento grandioso para a história de Portugal. E nós temos também aqui o epitáfio de Bartolomeu Dias, esse grande navegador, né? Epitáfio de Bartolomeu Dias. Jaz aqui na pequena praia extrema, o capitão do fim, dobrado assombro, o mar é o mesmo, né? Superado o medo, o mar é o mesmo. Já ninguém o tema, Atlas mostra alto o mundo no seu ombro. Vejam que o mar é o mesmo, mas agora ninguém o teme mais. Ele não é mais temido pelos portugueses. Epitáfio aqui, que é uma frase colocada sobre o túmulo. Então aqui é o epitáfio de Bartolomeu Dias, esse grande navegador, aquele que dobrou, né, que contornou o Cabo das Tormentas, considerado o maior desafio para os portugueses. O sexto poema, Os Colombos, faz referência a navegadores estrangeiros, né, e há aqui uma comparação implícita entre navegadores portugueses e navegadores estrangeiros. Outros haverão de ter o que houvermos de perder, outros poderão achar o que no nosso encontrar foi achado ou não achado, segundo o destino dado. Mas o que a eles não toca é a magia que evoca o longe e faz dele história, e por isso a sua glória é justa auréola dada por uma luz emprestada. Outros navegadores trilharão somente onde os portugueses já trilharam, e eles podem brilhar, mas com uma luz que não é deles, né? É uma luz emprestada. De quem é essa luz? Do povo português. Sétimo poema, O Ocidente. Com duas mãos, o ato e o destino desvendamos. No mesmo gesto ao céu, uma ergue o fecho trêmulo e divino, e a outra afasta o véu. Fosse a hora que haver ou a hora que havia, a mão que ao ocidente o véu rasgou, foi a alma a ciência e corpo a ousadia da mão que desvendou. Fosse acaso ou vontade ou temporal, a mão que ergueu o facho que luziu, foi Deus a alma e o corpo Portugal da mão que o conduziu. Vejam aqui que quem conduz o povo português é Deus, né? É como se Portugal fosse o corpo e a alma é Deus. Portugal, povo português, sendo instrumentos na mão de um grande projeto divino. O oitavo poema é uma homenagem a Fernão de Magalhães, esse grande navegador português, o primeiro a comandar a primeira viagem à volta do mundo. Fernão de Magalhães aqui é visto como um herói, né? A morte dele, que é descrita aqui, é uma morte heróica. Ele morreu em combate em uma ilha nas Filipinas. Fernão de Magalhães tentava chegar até as Ilhas Molucas, em busca de riquezas, em busca de especiarias. Ele estava em uma missão espanhola. No momento da morte dele, diz assim: de quem é a dança que à noite a terra? São os titãs, os filhos da terra. Quem são os titãs aqui no poema? Guerreiros da ilha nas Filipinas, onde Fernão de Magalhães foi morto. Eles o mataram e não entregaram o corpo desse grande navegador. Mas percebemos que mesmo depois de ter ficado nessa ilha, de ter sido morto pelos guerreiros de lá, ele continua a comandar a nau. Como diz aqui, dançam, nem sabe que é a alma ousada, que é a alma desse grande navegador, né, que é a alma ousada do morto, ainda comanda a armada, pulso sem corpo, ao leme a guiar, as naus no resto do fim do espaço, que até ausente soube cercar a terra inteira com seu abraço. Os outros navegadores conseguiram chegar ao destino onde Fernão de Magalhães pretendia chegar. Ele não conseguiu, mas os que o acompanhavam conseguiram. Violou a terra, mas eles não o sabem, e dançam na solidão, e sombra desformes e descompostas, indo perder-se nos horizontes, galgam no vale pelas encostas dos mudos montes. Vejam que aqui Fernão de Magalhães, ele é visto como um verdadeiro herói, embora ele não tenha chegado ao seu destino,
mas os outros que o acompanhavam conseguiram chegar. A missão pode ter fracassado, já que a missão não era portuguesa, era espanhola, mas o navegador era português. Quando eles chegaram à ilha pretendida, depois se deram conta que aquele espaço já era dos portugueses e não dos espanhóis. Temos um poema também aqui, que é uma homenagem a outro grande navegador, Vasco da Gama, a Ascensão de Vasco da Gama. Mostra também a ascensão de Vasco da Gama a um plano etéreo, cercada de mistérios. Vejam como esse navegador é exaltado neste poema. É o 9º poema da segunda parte. Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam pelo vale onde se ascende aos céus. Nessa subida, nessa ascensão de Vasco da Gama, ele consegue parar o mundo, ele consegue parar os deuses da tormenta e os gigantes da terra. É como se tudo parasse para ver essa ascensão desse grande navegador. Surge um silêncio e vai da névoa ondeando os véus. Primeiro o movimento e depois um assombro, ladeando ao durar os medos, ombro a ombro, e ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, o pastor gela e a flauta calhe, e em êxtase vê a luz de 1000 trovões. O céu abriu o abismo, a alma do argonauta, ele é chamado aqui de argonauta, heróis, navegadores, heróis lendários, aqui heróis gregos. Então aqui este momento é um momento muito bonito, que é a ascensão de Vasco da Gama, essa subida desse grande navegador aos céus. Ele consegue parar a terra, ele consegue parar os deuses, os gigantes da terra, ele consegue parar todos, para ver esse momento glorioso, para ver esse momento também cercado de mistério. E ele é chamado aqui de argonauta, pelo sujeito lírico. O 10º poema, Mar Português, um dos mais conhecidos de Fernando Pessoa, que já dá título a essa segunda parte, traz esse momento de superação dos obstáculos, pelo povo português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Vejam aqui que o eu lírico já diz mar salgado. Aqui nós percebemos que há um pleonasmo, o mar é salgado, pleonasmo como recurso de expressão. Temos também aqui uma hipérbole, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quer dizer, o mar de Portugal é salgado pelas lágrimas dos portugueses. Percebemos aqui no primeiro e no segundo verso o uso dessas duas figuras de linguagem. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Os perigos estão no mar, mas no mar também está a grandeza, O céu está espelhado no mar. Então os portugueses passaram por todos esses tormentos, mas valeu a pena? Sim, porque o povo português não tem a alma pequena. E como já diz o verso, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Chegamos agora ao 11º poema desta segunda parte, que é um poema que traz Dom Sebastião, o momento em que ele desaparece na batalha na África. É um poema cercado de mistérios. Esse poema nos faz pensar no primeiro poema desta segunda parte. Vejam o quanto esta obra é perfeita. Lá no primeiro poema, o autor já antecipa o que aconteceria com Portugal. Ele diz que o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Ele diz isso no poema O Infante. E esta ideia é retomada aqui no poema Ultimanal, porque vai ocorrer o desaparecimento de Dom Sebastião. Esse desaparecimento aqui cercado de mistérios, como eu falei, este poema traz um prenúncio do destino de Portugal. Há várias palavras aqui que nos remetem a essa ideia de prenúncio, como o sol aziago, o sol aquele que já traz
má sorte. E aqui há essa questão também do retorno, né, de Dom Sebastião. Há uma pergunta em um dos versos: a que ilha indescoberta aportou? Voltará da sorte incerta que teve? Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta o sonho escuro e breve. Em outros versos, fala sobre essa esperança, né, essa crença na volta de Dom Sebastião. E em mim, no mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a cerração teu vulto baço que torna. Não sei a hora, mas sei que há a hora. Né? Vejam, não sabe a hora da volta, mas sabe a certeza que haverá esse retorno de Dom Sebastião. Né? Já abordando aqui essa questão do mito do sebastianismo, já antecipando o que ocorrerá na terceira parte da obra O Encoberto. E o último poema da segunda parte, Mar Português, é o poema Prece. Como o nome já sugere, este é o momento de prece, este é o momento de oração. Por quê? Portugal passa por um momento difícil, né? Por um momento de decadência. Senhor, a noite veio e a alma é vil, tanta foi a tormenta e a vontade, restam-nos hoje no silêncio hurtil o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda a vida ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, arage ou desgraça ou ânsia com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistaremos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Vejam aqui esse tom de oração. É um momento de decadência, mas é também um momento de esperança. Vejam a questão do divino aqui se fazendo presente nesta obra tão cheia também de misticismo. Vejam que este poema faz referência a diferentes momentos da história de Portugal, se volta para o passado, né? Os verbos já sugerem isso. Fala do presente e, ao mesmo tempo, fala também do futuro, nesse tom de esperança, nesse tom de prece. E eu vou fechar o vídeo com os versos de Fernando Pessoa, que nos dá essa ideia de esperança. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda a vida não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda. Que essa chama persista, né? Quer dizer que enquanto há vida, há esperança. Aguardo vocês no próximo vídeo para falar sobre a última parte da obra Mensagem, intitulada O Encoberto.